Sabe quem são os irmãos hospitaleiros? Para falar dos irmãos hospitaleiros, é absolutamente indispensável e necessário dizer quem foi o fundador desta ordem, São João de Deus. O famoso poeta e dramaturgo espanhol, Frei Lope de Vega, dedicou-lhe estas estâncias. Pobre, el más rico que vestió de cielo su espíritu evangélico divino. ¿De quién es fundamento la pobreza? Rico, el más pobre que con tanto zelo pasó por este mundo peregrino a conquistar la celestial riqueza. Pobre de ilusión, de ornamento, que por pobre alaría acogimiento, porque amó la pobreza de manera que si un ángel y un pobre juntos viera, dejara al ángel y abrazar al pobre. Ánimo, pues, tu pobre estilo cobre, y dile humilde, portugués del cielo, no miréis mi valor, mirad mi zelo. Foi assim São João de Deus, o português do céu, como lhe chamou Lope de Vega. Português, sim, porque João Cidade nasceu em Portugal, aqui, em Montemoro Novo, no dia 8 de março de 1495. Viu a luz do dia na Rua Verde, numa casa pobre, pois seus pais eram os humildes lavradores André Cidade e Teresa Duarte, profundamente católicos. Na antiga igreja matriz, hoje completamente em ruínas e com um olival plantado onde outrora foi a nave central, foi batizado o pequeno João, que passou a sua infância na notável vila de Montemoro Novo, como é chamada esta mancha branca no meio da planície alentejana, dominada de um lado pelo monte onde se ergue a ermida de Nossa Senhora da Visitação e do outro pelo castelo. É de uma das suas torres que vemos agora a Praça de Touros, esta terra de grandes aficionados, e o belíssimo histórico convento de São Domingos, cujas ruínas se pensa restaurar, para fazer dele um centro cultural, com museu, auditório, etc. Talvez não fique mal falar um pouco da história de Montemor, enquanto admiramos vários aspectos do seu castelo. Foi mandado a povoar pelo nosso rei Dom Sancho I, e dentro dos seus muros se reuniram várias vezes as Cortes Gerais do Reino, pois aqui viveram durante bastante tempo alguns dos nossos monarcas. Dom Dinis, por exemplo, reuniu uma assembleia que deliberou pedir ao Papa Honório IV a criação dos Estudos Gerais, que depois deram origem à Universidade de Coimbra. As ruínas do Palácio dos Alcaides, os muros incompletos, as muralhas de Ameias e os fortes torreões mostram um passado glorioso e acidentado. Ao passo que a vila, lá embaixo, é o testemunho vivo do progresso do presente e da fé inquebrantável nos seus destinos, no seu futuro, cujo exemplo maior é a grandiosa obra de amor e caridade praticada pelos irmãos hospitaleiros na sua casa que aqui vemos agora. Mas voltemos ao passado. Foi dentro deste castelo que el rei Dom Manuel investiu solenemente Vasco da Gama e outros capitães e pilotos responsáveis pela esquadra que devia descobrir o caminho marítimo para a Índia. Mas o espaço estreito adentro da cerca da velha fortaleza medieval era insuficiente e o povoado estendeu-se monte abaixo e pela planície em redor. Aqui se edificaram vários mosteiros que durante muito tempo foram focos de irradiação cultural, ao mesmo tempo que mantinham bem viva a fé do povo. Mas uma das principais glórias de Montemoro Novo, e de que os seus habitantes justamente se orgulham, é o ter sido a terra natal de São João de Deus. E assim, na Rua Verde, precisamente no local onde outrora existiu a Casa dos Cidade e onde o santo nasceu, foi edificada uma igreja
atual matriz desta vila alentejana. Vamos, dentro em pouco, entrar no templo e lá ouviremos o reverendo padre Nuno Ferreira Felipe, da Ordem dos Irmãos Hospitaleiros, dizer quando e por quem foi ele fundado. Esta igreja foi fundada em 1625. Os irmãos de São João de Deus tiveram sempre muita veneração pelo local onde nasceu o seu fundador, aqui em Montemoro Novo, na Rua Verde. Sobre esse local edificaram uma pequena capela em 1606, irmãos que vieram de Espanha. Depois, esta igreja, como dissemos, em 1625, e um convento-hospital anexo. Aqui estiveram, neste convento-hospital, e também no da Misericórdia da Vila, no Hospital da Misericórdia, até 1834, a altura em que foram expulsas as ordens religiosas em Portugal. Esta igreja é a atual matriz de Montemoro Novo, a igreja paroquial. Não é dos irmãos, embora os irmãos a visitem com frequência, e o convento anexo está convertido em repartições públicas. É um património dos seus antepassados religiosos e eles gostariam de possuir este património, não tanto pelo seu valor real, mas mais pelo seu valor estimativo. Aguardam que essa dádiva algum dia lhe seja feita, ou melhor, lhe seja feita a restituição daquilo que lhes pertencia. Por detrás deste belo gradeamento de ferro forjado, encontra-se a pia batismal, que foi trazida da antiga igreja matriz, cujas ruínas já vimos. Estamos agora na cripta, na casa dos Cidade, na casa onde nasceu propriamente São João de Deus, cuja imagem vemos ao fundo sobre um altar. E aqui está a árvore genealógica da família Cidade. Nesta estante se guardam alguns livros que pertencem à ordem e que são verdadeiras relíquias, como esta história da vida do seu patrono e que data de 1674. Neste quadro, semelhante ao que se encontra sobre a entrada da igreja e que já vimos, se representa o nascimento de João Cidade. Eu não lhes vou contar toda a história maravilhosa que foi a da vida de homem e de santo de João Cidade. Vida que foi um enorme, um grande exemplo de fé, de amor pelo próximo, de caridade sem limites. Talvez um dia a conte em pormenor, talvez um dia possa mostrar detalhadamente como nasceu, viveu e morreu São João de Deus, o apóstolo da caridade. Mas hoje o programa é dedicado àqueles que são os seus discípulos, os continuadores da sua obra maravilhosa. Em todo caso, eu vou-lhes contar resumidamente alguns factos principais da vida apaixonante de São João de Deus. Apenas com 8 anos de idade, deixa Montemoro e a casa dos seus pais, seguindo um peregrino, fascinado com o que este lhe contara de outras terras e outras gentes. É recolhido em Oropesa pelo lavrador Francisco, o maioral, em cuja casa serve como guardador de gado. Por 2 vezes se alista nas tropas do conde de Oropesa.
A primeira em 1522, em socorro de Fonterrabia, atacada pelas tropas de Francisco I, o rei de França. E em 1526, para defender Viena da Áustria do assédio dos turcos. Ao regressar desta última campanha, pois vem até Montemor, depois de desembarcar na Corunha. E aqui tem conhecimento da morte de sua mãe e depois da de seu pai, que tinha professado. Volta à Espanha, minado pelo remorso, e encontra em Gibraltar um fidalgo português desterrado que acompanha a Ceuta. Emprega-se como servente de pedreiro nas obras de fortificação da praça, a fim de agariar o sustento do fidalgo e da sua família. E quando este volta a Portugal, fica de novo em Gibraltar como livreiro ambulante. Conta-se que um dia, ao atravessar uma região deserta, viu uma criança sozinha, à torreira do sol, e, cheio de piedade, a tomou aos ombros, levando-a por algum tempo, até que, fatigado, a colocou à sombra de uma árvore. Ao regressar de uma fonte onde tinha ido buscar água, verificou que o menino, banhado de luz, lhe estendia uma romã. A romã, em espanhol, diz-se granada. A romã estava aberta e encimada por uma cruz. E o menino disse-lhe: João de Deus, a tua cruz está engranada. Jesus ouviu as suas preces e apontou-lhe finalmente o caminho dos seus passos. E no outono de 1537, é João de Deus que entra em Granada e já não João Cidade. A sua fé aviva-se. Tem uma violenta crise de misticismo ao ouvir o bem-aventurado João d'Ávila no sermão de São Sebastião. Consideram-no louco e internam-no no Hospital Real. É aí que o seu caminho fica definitivamente traçado. Revolta-se contra a forma desumana, bárbara mesmo, como os doentes são tratados. E começa a sua espantosa cruzada de caridade pelo bem dos enfermos e necessitados. Em 1540 já tem um hospital com 40 camas e, mais tarde, outro onde pode albergar 200 enfermos, que se torna insuficiente depois do incêndio que destrói o Hospital Real, o mesmo onde ele estiver internado. O seu amor ao próximo leva-o a avançar intrepidamente pelo meio das chamas para salvar os doentes ali internados, que recolhe no seu hospício da Rua de Los Gomeles. Com o aumento dos internados, aumentam as dívidas e as dificuldades. Vai então a pé, de Granada a Valladolid, pedir esmola na corte. O seu já precário estado de saúde agrava-se em virtude deste esforço e dos sacrifícios de toda a ordem que faz pelos seus doentes. Assim, levanta-se do leito, quando a grande cheia do rio Genil, para ir em busca de troncos de árvore arrastados pela corrente e que serviriam para o aquecimento do hospital. É nessa altura que tenta salvar das águas revoltas um dos seus ajudantes, não conseguindo. A permanência no rio gelado agrava-lhe os padecimentos. E a 8 de março de 1550, no dia em que completava 55 anos, João de Deus, de joelhos, frente a um altar, morre depois de dizer: Jesus, Jesus, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E assim acaba na terra a vida do português do céu. Mas não acaba a sua obra de amor. Essa continua em todo o mundo, graças aos irmãos hospitaleiros de São João de Deus. Mas sabe quem são? Irmão Nuno, quer fazer o favor de elucidar os senhores telespectadores?
Sim. Quando São João de Deus faleceu, em 1550, deixou atrás de si uma obra, embora pequena, penetrada de um grande espírito, portanto, muito promissora. Tinha um grupo de homens que o auxiliavam. São João de Deus não pretendeu ser fundador de uma ordem religiosa, pretendeu simplesmente resgatar os anos da sua juventude que pareciam vazios de sentido e dedicou-se à enfermagem como testemunho de caridade cristã. Vários homens o seguiram e quando São João de Deus morreu, certamente não queria que a obra acabasse, mas sem intuito de ser um fundador. Esses homens, guiados pelo seu espírito, ele não deixou regras escritas, era o seu exemplo, é a regra do exemplo, digamos, seguiram as suas pisadas. O grupo foi aumentando e depois pediram a aprovação, primeiro do arcebispo de Granada, que era o protetor do hospital, foi muito amigo, digamos, e protetor de São João de Deus, depois dos seus discípulos, e em 1571, São Pio V concedeu-lhe a aprovação canónica, tornou-se um verdadeiro instituto religioso desde então. Esta aprovação oficial deu grande impulso à ordem e ela começou a estender-se em Espanha, depois às colónias espanholas da América, depois à Itália e à França, e antes da França a Portugal. Em 1606 começou aqui em Montemoro Novo, no sítio onde nasceu São João de Deus, no local. Mas não era uma província ainda em Portugal? Nada, muito longe ainda. A província espanhola, muito não é? longe. Esteve dependente da província espanhola durante alguns decénios, e depois tornou-se independente. Formou-se a província portuguesa, a antiga província portuguesa, que tinha a sua sede em Lisboa, num convento situado na Rua das Janelas Verdes, que é hoje o quartel da Guarda Nacional Republicana. Mas o Hospital de Montemor, o convento de Montemor, tinha um certo privilégio. O superior deste convento, hospital, tinha privilégio de assistir aos capítulos gerais. Mas, desculpe interrompê-lo, a vossa ação limitou-se apenas aqui ao continente ou foi até à África? A nossa ação estendeu-se ao ultramar. Assim. A primeira fundação foi em Moçambique, precisamente na ilha de Moçambique, um ponto bastante frequentado pelas naus que demandavam a Índia. Socorriam os marinheiros, soldados, e também há provas de que penetraram mesmo em território propriamente moçambicano, quer dizer, para além da ilha, a ilha fica próxima, claro, mas entraram propriamente em território indígena. E na Índia tiveram hospitais em Goa, Damão e Diu e Vassaí. Não eram hospitais com uma projeção de hoje, mas para aquele tempo significavam já uma grande força. Também estiveram no Brasil, mas não há provas de uma ação em terra, assim, de grande envergadura. Existiam, sobretudo, nas armadas, esquadras portuguesas que mandavam ao Brasil para defender a costa brasileira dos piratas holandeses, sobretudo. Mas a vossa ação foi interrompida a uma certa altura. Aqui Sim, mas isso mais tarde. Ainda tiveram mais de 2 séculos de atividade. Sim. No tempo da restauração houve uma quebra bastante importante porque os religiosos espanhóis foram postos para além da fronteira. Aquele patriotismo da época compreende-se. E tiveram que remediar só com os religiosos portugueses, alguns formados muito à pressa, e viram-se a necessidade de fundar muitos hospitais nas regiões fronteiriças onde a guerra era mais acesa. Socorriam os militares feridos. Hospitais militares, alguns de duração muito curta, com Santa Guerra, e outros que duraram bastante tempo, como o de Elvas, que foi sede do noviciado. O primeiro livro, a primeira anatomia que existe, não sei se na Biblioteca Nacional, foi precisamente
para lecionar aos noviços do noviciado de Elvas, uma anatomia, um livro de enfermagem com conselhos estéticos, assim tudo um pouco misturado. E depois de uma pujança bastante grande, houve um certo declínio devido a atritos entre portugueses e espanhóis, porque queriam os portugueses uma independência muito absoluta, porque havia o geral espanhol e nós dependíamos de Espanha, tínhamos a província independente, mas acima de nós estava já os portugueses, eram muito berristas, queriam uma independência muito total, uma espécie de geral em Portugal. Atrás disso veio a perseguição liberal. O certo é que a Ordem, depois de 2 séculos de atividade bastante grande e de muito bem feito, viu-se extinta, envolvida naquele vendaval liberal do século passado. Foram extintas as ordens religiosas todas, como se sabe. E assim ficou interrompida a nossa ação na pátria de São João de Deus. Depois voltaram, mas... Voltámos mais tarde, mercê da ação benéfica e dinâmica de um religioso italiano, Padre Ventimene, que restaurou a ordem em Espanha em alicerces bastante seguros, com uma grande, digamos, grande espírito de autenticidade, e de Espanha estendeu-se a Portugal e estendeu-se novamente mais tarde a ultramar. E as províncias espanholas tomaram novamente o campo que haviam perdido na América, nas antigas colónias espanholas, hoje nações independentes da América do Sul e do México. Diz-se vulgarmente que os irmãos hospitaleiros tratam apenas de crianças e loucos. Ora, isso está em desacordo com o nome porque são conhecidos em Itália, por exemplo, Fate Bene Fratelli, que pressupõe que fazem o bem na generalidade e não em casos especiais apenas, na verdade. Sim, essa impressão, sobretudo em Portugal, que eu julgo só em Portugal, que os irmãos de São João de Deus são uma espécie de profissionais de enfermagem psiquiátrica, é um erro. Na antiga província não havia hospitais psiquiátricos, tanto em Portugal como em Espanha. A psiquiatria desenvolveu-se e depois, na restauração, as circunstâncias do momento aconselharam os restauradores a começar pelos doentes mentais. Começaram rigorosamente por um hospital de crianças deficientes em Barcelona. Esse hospital teve uma vida bastante dura, mas depois o incremento maior foi quando se dedicaram realmente à psiquiatria, apoiados pelo Estado, porque o Estado não tinha quem assistisse a esses pobres doentes. E queria, em Espanha, até que os irmãos se encargassem da assistência às senhoras. O fundador, ou restaurador, melhor dito, da Ordem em Espanha e Portugal, viu isso impossível na prática, recorreu a religiosas, não as encontrou e por isso mesmo, e vá lá, por desígnios da providência, fundou uma nova congregação, a das Hospitaleiras de Sagrado Coração. Essas têm como função, não digo específica, mas está mesmo bastante dentro do espírito fundador, dedicar-se assim, quase de preferência a doentes mentais. Mas o espírito de São João de Deus, aquelas mesmas são educadas, é mais universalista. Portanto, o campo de ação estende-se até onde houver necessidades, como dizemos na linguagem cristã, é o campo das obras de misericórdia. Portanto, todo o necessitado, fisicamente, esse deve ter um lugar no coração de um irmão hospitaleiro, digamos, seja aquele que quer encarnar São João de Deus no nosso tempo. Como disse, as circunstâncias de momento, da ocasião, é que levaram a começar pelos enfermos mentais. Em Espanha, também em Portugal. E em Portugal hoje temos, na metrópole, enfermos mentais, só aqui em Montemor, um hospital infantil, de grande projeção, como sabem. E no ultramar começámos também pela psiquiatria, mas depois tivemos e temos ainda uma leprosaria, onde se fez imenso bem. E como disse, esta especialidade de doentes mentais não é o nosso campo específico. Circunstâncias de momento. O doente mental
deve ser compreendido como doente e merece ser assistido como doente. Alguém a tratar dele. Se nós tratamos dele, está bem, deles fazemos bem. A realidade da obra dos Irmãos Hospitaleiros de São João de Deus é palpável, está à vista de toda a gente. Como ela é agora, vamos conhecer. Mas o que pensa o Padre Nuno que será o futuro da Ordem? Costumamos dizer que o futuro pertence a Deus, mas nós, pelo presente, podemos adivinhar um tanto, não é? As linhas de força atualmente da Ordem convergem um tanto para as missões, isto seguindo a linha conciliar. E já antes do concílio nós tínhamos missões hospitaleiras. Os portugueses foram os primeiros a começar. Começámos em Moçambique, já lá vão quase 30 anos. Atrás de nós vieram os espanhóis e depois os italianos, os franceses e os irlandeses e agora também até os alemães. Na África, várias nações, sobretudo essas subdesenvolvidas, têm hospitais fundados pelo religioso São João de Deus. Existem hospitais na Serra de Leoa, no Daomé, nos Camarões, na Zâmbia e então nas províncias portuguesas, Moçambique e Angola. Nós ainda, digamos, um campo de ação bastante restrito, mas por dificuldades várias, sobretudo pessoal, não podemos ir mais além até ao presente. E no futuro as coisas são realmente, apresentam-se muito difíceis, mas se é obra de Deus já tem que ir avante. Temos tido pedidos para muitos hospitais. Mas quer dizer, há dificuldade no recrutamento de irmãos? Mas porquê? Porque têm que ter alguma formação especial? Sim, há muita dificuldade no recrutamento, que chamamos de promoção vocacional, e na formação. A formação tem que ser muito mais longa do que era até há poucos anos. O nível mínimo, normalmente, deve ser e é aquele que é exigido por uma assistência boa aos enfermos, portanto, o normal curso de enfermagem, exigido a todo aquele que trata doentes. Além disso, uma certa formação teológica. Tudo isto engloba anos de formação bastante longos. Formação humana, religiosa e também especial. E esta formação, além de dispendiosa, obriga que muitos jovens não possam dedicar-se à hospitalidade, não possam colaborar muito porque têm que se dedicar à formação. São relativamente poucos que nos procuram, talvez por uma deficiente impressão que têm de nós, quando afinal a nossa ordem é plenamente atual. Hoje fala-se de que é preciso obras e palavras há muitas, é preciso contestar, e a contestação por factos é melhor realizar as obras. São realmente um discurso eloquente. E depois a formação longa, esta crise de fé, sei lá se posso dizer assim, a crise que especifica um pouco o nosso tempo, tudo isto influencia o ambiente um bocado secularizado, tudo isto faz com que os jovens se sintam um pouco em terremoto e por vezes não tenham forças para continuar. Portanto, muitos, depois da sua formação humana, não sentem coragem de ir mais adiante e nós ficamos desfalcados. Formamos e seguem outro caminho, não podemos odiá-los por isso, não podemos, porque seria realmente contra o espírito cristão. Mas as dificuldades são grandes, mas não podemos desanimar, porque abraçamos esta vida, não é? E temos que consumar-nos, não é? Neste holocausto. Mas há só irmãos religiosos ou também há irmãos leigos? Bem, é uma questão de palavras, mas convém esclarecer um pouco. A nossa ordem é por natureza laical, portanto constituída de leigos consagrados pelos votos religiosos. Alguns, excepcionalmente, segundo o privilégio já do tempo da fundação de São Pio V, 1571, permite que haja um número restrito de sacerdotes. Somos sempre um elemento, digamos, não à parte, não marginal, mas um elemento de animação, digamos assim, e para o exercício específico das ordens, ao socorro espiritual aos enfermos, coisas que são um sacerdote
pode realizar. A nossa ação, portanto, complementar. Nem a ordem clerical, os sacerdotes não podem ser superiores, senão com a licença da Santa Sé. Podem ser conselheiros, mestres de formação, mas não pode ir mais além. Mas, mesmo assim, temos um campo muito vasto onde consumir as nossas forças. Por isso, como dizia, voltando à formação, ela é difícil e longa, mas o campo que nos espera é magnífico, isto de consagrar-nos aos outros por motivos humanos e religiosos. E se há fé, com certeza haverá vocações se a nossa ordem for bem compreendida. Sabemos já quem foi São João de Deus e o que é a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Falta-nos ver um exemplo do que é a sua espantosa obra de assistência e caridade. É o que faremos no próximo programa.